Agora vamos conversar com José Odécio, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão, presidente. Muito obrigado, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Band. Prazer tê-lo conosco e vamos iniciar nossa entrevista compartilhando com os nossos telespectadores números acerca do crescimento de visitação turística aqui no estado do Rio Grande do Norte. Bem, de fato, no primeiro semestre houve um aumento do número de visitantes no Rio Grande do Norte, o que é bastante positivo para a indústria hoteleira. Entretanto, esse número veio acompanhado de um trabalho que foi feito de divulgação muito grande, seja pelo governo, seja pela BH, em parceria. Mas tem um detalhe muito importante, é que para isso a hotelaria teve que baixar muito o seu preço de venda dos hotéis, tendo em vista um outro fator que tem nos preocupado bastante, que é o preço das tarifas aéreas para Natal. Como nós concorremos diretamente com vários outros destinos, como Fortaleza e Recife e Maceió, as passagens aéreas para esses destinos são bem menores e aí a hotelaria teve que fazer uma ginástica muito grande para tentar competir com esses destinos e trazer mais turistas para Natal. O caso da hotelaria, por exemplo, não estaria em sintonia com diversas áreas da economia brasileira que estão revendo seus preços, que estão baixando seus preços diante das dificuldades, das turbulências vivenciadas pela economia do nosso país? Olha, um pouco disso, mas a hotelaria de Natal ela já é uma das mais baratas do Brasil, né? Historicamente, Natal tem feito essa redução e isso se dá muito em face do valor das tarifas aéreas. Não é só um movimento em face da crise, a crise agrava esse processo, mas é que as tarifas aéreas, como elas se mantêm muito altas, você acaba tendo que compensar na tarifa do hotel. Então, é um movimento um tanto quanto da crise econômica, mas é sobretudo pelo fato das passagens aéreas serem mais caras para Natal. Presidente, e existe algum movimento organizado por parte da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, não só a BH do Rio Grande do Norte, mas do país inteiro, na tentativa de renegociar, de rever esses preços cobrados pelas tarifas, né, pelas companhias aéreas? Olha, isso é uma equação tanto quanto muito complexa, né? No mês de julho, a convite do governador, e eu acompanhei o governador e o secretário estadual de Turismo numa viagem a São Paulo, o nosso secretário Rui, numa viagem a São Paulo visitando as companhias aéreas. A equação delas é muito complexa, a gente não consegue entender muito, mas o governador mostrou que ele necessita que as companhias revejam essa situação, até porque Natal reduziu o ICMS do querosene. E nós mostramos para ele que esse movimento de que as passagens aéreas mais altas acabam muito prejudicando a hotelaria e o turismo do Rio Grande do Norte. Então foi uma conversa, eu a considerei positiva, porque algumas companhias sinalizaram numa avaliação, como a Gol e a TAM, que são as maiores, no sentido de rever esse posicionamento, pelo menos equiparar com alguns outros destinos. Estamos aguardando o resultado disso, mas eu tenho consciência de que isso é um processo complexo e o mercado, eu acho que a solução disso viria com a abertura do mercado brasileiro para outras companhias, o que chama de abertura dos céus brasileiros para companhias internacionais. Somente com isso é que eu acredito que haverá essa redução não só da passagem aérea para Natal, mas para o Brasil inteiro. Como se daria isso na prática? Na prática, na medida em que os céus do Brasil eles são abertos, as companhias internacionais viriam para cá e poderiam explorar as rotas, não é, de forma a competir mais com as companhias atuais. É o que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Dependeria da Embraer, por exemplo, ou o governo federal? Não, depende do governo federal, não é? O governo federal abriu os céus do Brasil, que infelizmente são dominados... Para aumentar a competitividade. Aumentar a competitividade. Infelizmente são dominados por duas companhias, a TAM e a Gol. E qual a possibilidade real disso acontecer? Olha, isso é uma possibilidade muito lenta, porque o lobby das companhias aéreas brasileiras ele é muito forte, né? Então, a gente deseja que isso venha um dia acontecer, até por pressão internacional das demais companhias aéreas e pela crise que o Brasil está enfrentando. Mas não é um assunto muito fácil de se resolver. O que a BH desenvolve em termos de ações, de projetos para, junto
junto com o governo do estado e outras instituições, atrair turistas para o estado do Rio Grande do Norte? Olha, Robson, esse ano a BIH já capacitou mais de 1.000 agentes de viagens em 4 workshops que fez, 4 vezes, mais que fomos a 12 cidades brasileiras. Seja no Centro-Sul, a gente teve no Paraná no início do ano, inclusive em Cidade de Leste, fizemos ali 3 cidades, fomos ao interior de São Paulo, onde fizemos 4 cidades, fomos ao Rio de Janeiro, Volta Redonda e Juiz de Fora, e o último que nós fizemos foi Brasília e Goiânia. Então, ao todo, nesse primeiro semestre, incluindo agora esse último no início de agosto, fizemos 12 cidades com capacitação para mais de 1.000 agentes de viagens. Fora isso, a BH faz algumas parcerias com o governo do estado, apoiando outros eventos, outras ações que o próprio governo ele promove. Então, a BH está muito focada na questão da divulgação do destino, porque acredita que não há outra forma de manter a vinda de turistas para cá, senão através de promoção e divulgação do destino. E o que é que nós temos de programação para esse segundo semestre por parte da BIH e outras instituições que fazem parte do trade turístico? Olha, já nos próximos meses há 3 feiras importantes, que é a BAV, agora no final de setembro. Há também a FITA em Buenos Aires no final de outubro e no início de novembro a Gramado. 3 desses eventos, todos eles, o governo do estado vai ter stand próprio e a BH entra como parceiro de algumas ações dentro dessas feiras. A outra programação que a BH está fazendo, mais pelo menos 2 workshops, na região sul do Brasil, um outro na região no Centro-Oeste e um em Belo Horizonte. Além de um regional que a gente está discutindo, tendo em vista o fechamento do aeroporto para voos noturnos, a gente acredita que vai ter um grande problema da vida de turista. Então vamos atacar o regional para ver se conseguimos compensar essa queda que provavelmente ocorrerá na vinda de turistas entre setembro e outubro desse ano. Estamos conversando com o José Odécio, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui na Regional do Rio Grande do Norte. E eu gostaria de saber, na sua visão, como é que está a nossa cidade natal, nosso estado do Rio Grande do Norte, no que diz respeito a opções de promoções e eventos para o turista que aqui chega. Chega para descansar, mas às vezes quer ter um pouco de lazer. O que é que você diria a respeito, em termos de opções que nós temos para atender esse turista que chega aqui no estado? Olha, Natal, ele nos últimos anos, ele tem tido carência de produtos turísticos, né? Isso é um fato. Nós temos o turista basicamente que vem a Natal, ele durante o dia ele visita outras praias do Rio Grande do Norte, o que por um lado é muito bom para o Rio Grande do Norte como um todo, mas ele acaba se distanciando um pouco da cidade e ele se resume à visita a alguns restaurantes em Natal. Recentemente se discutiu aí uma visita em alguns pontos históricos da cidade, a secretária municipal de turismo está tentando fazer isso. Há a questão também do Forte dos Esmagos, que é uma opção, e o Museu da Rampa, mas Natal em si, ele se resume às praias, como a gente sabe, o forró com turista, que é tradicional, e algumas visitas guiadas em alguns pontos, e restaurantes à noite. Mas a gente está mostrando para os poderes públicos a necessidade de se criar um boulevard em Ponta Negra, com mais atração naquela área não edificante que tem ali, que se crie várias atrações, um diálogo que a gente vem mantendo com a Prefeitura de Natal, tentando mostrar a necessidade de se criar opções de lazer para o turista e assim incrementar o turismo em Natal. Um evento importante é o Natal em Natal, que a gente tem insistido com a Prefeitura que façamos essa divulgação anterior, ou seja, com uma certa antecedência, para que os turistas possam ser atraídos para esse evento. Assim como o Natal, o Carnaval, que esse ano foi muito bom, mas que ainda não teve o impacto na atividade turística, na vinda de turistas, porque não foi divulgado a contento lá fora. Mas são ações que a gente vem
vem fazendo, são gestões que a gente vem fazendo junto à Prefeitura para que a gente se antecipe e divulgue esses eventos para que possamos atrair mais turistas para a cidade de Natal. Presidente, e para finalizar, qual a expectativa que você tem em relação ao período de reformas e de alterações na pista do aeroporto de São Gonçalo do Amarante? Olha, a gente vê com muita preocupação, não é? Uma das nossas maiores queixas foi da ausência de transparência da própria Inframérica no sentido de discutir com as entidades do setor esse processo de reforma do aeroporto. Amanhã tem reunião no Polo Costa das Dunas e o Ibernão vai estar lá. E é com muita preocupação que a gente vê. Tanto é que a BH está tentando montar um workshop a nível regional para tentar compensar um pouco essa perda que a gente vai ter, que não vai ser pequena. É durante um mês ou dois que vai fechar? 40 dias, mais ou menos. Dias, né? A expectativa é que se feche durante 40 dias. Esperamos que não ultrapasse esse tempo, mas as perdas serão muito, muito grandes. Então, a gente vai tentar compensar isso com os workshops regionais e atrair o turista regional e tentar enfrentar esse momento que é de muita preocupação para o setor.